Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pod Mais. Esse é o podcast da Unimed que a gente está estreando e nada mais deslumbrante para nós do que estrear com o nosso diretor técnico, Marcos Sarmento. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Marco, na verdade, né? Isso, obrigado. E esse podcast vai ser um canal onde a gente vai estar discutindo uma série de coisas, uma série de ações que a Unimed tem feito e está fazendo. Vamos falar sobre patologias, né, sobre condições de saúde para tirar dúvida dos beneficiários, programas que a Unimed vai lançar. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre o nosso hospital, que é o Hospital da Unimed, o Hospital São Marcos, que para nós é a menina dos olhos da Unimed, é o lugar onde o nosso beneficiário recorre quando ele precisa, numa situação de emergência, e onde a gente faz praticamente todas as cirurgias eletivas da Unimed. É um hospital muito bem estruturado, que está em processo de melhoria, certificação, ampliação de leitos, coisas que a gente vai conversar durante esse podcast. Mas fala aí um pouquinho, Marcos, sobre sua trajetória, sua formação, até chegar até aqui. Eu tenho 33 anos de formado, né? Formei na Universidade Federal de Sergipe e escolhi fazer cirurgia geral, foi uma opção, e fiz a residência médica na Bahia, no Hospital Irmã Dulce, um lugar que todos nós já sabemos de muita humanidade, e essa humanidade eu trago comigo junto à minha profissão e quando exerci cargos de direção, que eu já passei por alguns hospitais públicos e privados, né? Fui diretor do Hospital de Socorro, né? O Hospital José Franco Sobrinho. Fui diretor do Hospital Unimed no ano de 2018, início de 18, final de 17 até 2021, fevereiro. E agora retorno, né? Aceitando o convite do Dr. Esmeraldo, do Dr. Edilson, para mais uma gestão do Hospital Unimed, um hospital que eu conheço bem e que tem tudo para se tornar o melhor hospital da cidade. Eu lembro dessa gestão sua no hospital, que me chamou a atenção, que marcou muito, foi a sua gestão durante a pandemia, né? Então, durante a pandemia nós passamos por muitas dificuldades, todos os hospitais sofreram, e você encabeçou aquela gestão ali de uma forma muito, muito bacana, muito brilhante ali. Foi um momento terrível para todos, né? O primeiro ano da pandemia, 2020, eu permaneci na direção, mesmo com a mudança de gestão, e que nós tivemos um trabalho de equipe muito forte. Nós fomos pioneiros em algumas ações, como a colocação do laboratório, né, molecular para poder fazer o diagnóstico da Covid, que era um problema, né? A questão de ter aquele diagnóstico do exame laboratorial. E foi montado num tempo recorde absurdo, de menos de 20 dias, um laboratório molecular ter sido montado e implantado. Fomos destaque das Unimedes nacionais, o nosso plano de ação, de atendimento, né, onde abrimos novos locais para poder acolher. Foi muito difícil. Nós deixávamos o hospital ajustado de noite, 19, 20 horas. 4 da manhã o telefone já começava a tocar, que já tinha paciente entubado na urgência. Foi uma loucura em todo o país, em todo o mundo. Mas, graças a Deus, eu espero que as lições tenham sido aprendidas, né, de enfrentar uma pandemia que a gente não sabe se vai ter outra. Mas eu acho que foi de engrandecimento humano, de perdas irreparáveis, né? Perdemos colegas, perdemos amigos. Mas eu acho que o hospital ele desempenhou um papel importantíssimo, inclusive com destaque nacional das Unimedes. Isso mesmo, eu lembro que conseguiu absorver, né, a demanda dos usuários na plenitude. E eu lembro também que o hospital estava prestes a inaugurar a oncologia na época, e isso foi suspenso temporariamente justamente para ampliar o atendimento ao Covid, não é isso? Muito bem lembrado, né? A gente tinha preparado a oncologia, deixado tudo pronto para que se implantasse um serviço próprio de oncologia, lá no 4º andar, e aí veio a pandemia e a oncologia transformou-se numa UTI. Numa UTI para acolher os pacientes, porque as doenças continuaram acontecendo. As pessoas continuaram sendo operadas de urgência, diminuíram as eletivas, mas as urgências continuavam, as pessoas tinham AVC, as pessoas tinham
cirurgias torácicas, enfim, de todas as especialidades. E a gente precisava acolher os pacientes digamos assim, do consumo normal, de uma urgência, de um hospital grande, e os pacientes da Covid. Então, foi transformada numa UTI e depois, ao final da pandemia, foi revertida para a sua origem, que é a oncologia. E nós hoje estamos praticamente com cerca de 100% dos pacientes da Unimed, né? Quase 100% sendo tratados, acompanhados dentro do nosso serviço, que é uma fantástica notícia para todos, né? Isso traz benefícios para o usuário, benefícios para todos, e para a nossa operadora, para a nossa Unimed, que é a cooperativa que nós estamos aqui representando. E falando em hospital, né, que é o tema de hoje, a gente tem notícias de ampliação de leitos, de ampliação de estrutura. O que é que você tem para dizer para a gente aí para os nossos beneficiários que estão querendo ser atendidos, né, mais espaço, tem a unidade de diagnóstico? O que é que a gente pode dizer para eles? Então, nosso presidente, que é hiper multi-acelerado, já está nesses 60, né? Chegou a 66 dias. 66 dias de gestão. Nós já avançamos bastante, né? Já fizemos algumas modificações em pequenas coisas dentro do hospital e existem as novidades que estão chegando, que é o aumento de leitos, né? Nós vamos aumentar agora, se não me engano, 9 leitos, depois mais 8. Depois tem também uma outra área que vai ser modificada para leitos, né? Que também foi uma área que ficou lá, no momento serve como uma contingência, uma unidade de contingência, e que nós temos tratado ela com muito carinho, porque como é uma área de contingência, precisa ser tratada com esse cuidado. E vem com fé em Deus aí no final do ano a nossa hemodinâmica, e aí teremos uma unidade vascular com pacientes que ficarão internados no nosso hospital, que farão procedimentos de cateterismo, enfim, toda essa parte que nós hoje não temos. E eu acho que vem muito mais novidade por aí. O presidente é que cada dia me surpreende com a novidade. Bacana, eu acho que, como eu falei, é a menina dos olhos da Unimed, que é um plano de saúde hoje muito procurado pelos beneficiários. Eu arrisco dizer que é um sonho de consumo para quem não tem plano de saúde. A gente tem novidades também para o segundo semestre em relação a novos produtos que a gente vai lançar. Então, vocês fiquem aí ligados que... Ligados até o próprio hospital. Até o próprio hospital. Produtos, né? Produtos ligados ao hospital, uma coisa bem legal. Em relação à acreditação, o hospital passou recentemente por uma avaliação, né? Que é um processo de qualificação das instalações, das equipes. O que a gente tem aí também em relação a isso? Então, a acreditação, que as pessoas talvez não saibam, é como se fosse uma certificação, né? De que o hospital ele tem práticas de segurança para o paciente, né? Protocolos firmados. Isso traz benefícios para o usuário, traz tranquilidade para também o médico, para a equipe multidisciplinar, né? O hospital não é só de médicos, nós temos enfermeiros que são importantíssimos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistente social. Toda essa equipe multidisciplinar, ela tem um único objetivo, que é trazer saúde para o usuário, trazer qualidade de atendimento. E isso, a acreditação traz essa organização, digamos assim, para poder os passos serem galgados com segurança e com qualidade. Joia. E outra coisa bem importante que a gente avalia é a taxa de infecção hospitalar, né? Isso é uma taxa que assusta para as pessoas. O que é infecção hospitalar, né? Aquela infecção adquirida durante o internamento, e geralmente a gente avalia nessa questão do paciente que entra para fazer uma cirurgia e pode ter infecção. A gente tem, se não a melhor, uma das melhores taxas de infecção. Taxas controladas. Inclusive, uma coisa que eu, na outra gestão, pedi que fizesse, que fosse mostrado, que colocasse no painel, porque as pessoas precisam saber. Eu sou de uma época que falavam muito que um hospital aqui da cidade era campeão de infecção hospitalar, ainda não existia o Hospital Unimed, e eu dizia aos gestores: rapaz, vocês precisam publicar. E passaram a publicar, e as pessoas começaram a desmistificar.
chegava ao ponto de dizer, olha, eu não quero ir para X hospital porque a taxa de infecção é muito alta, sem ser. Nós temos um dos melhores desempenhos aqui, pode ser até o melhor, eu não tenho hoje os dados dos outros hospitais. O controle de lesões por pressão também é importante, uma comissão de pele bastante atuante. Então, isso tudo para que o usuário se sinta seguro, se sinta bem atendido e confortável no Hospital Unimed, da Unimed, né, o Hospital São Marcos, a Clínica São Marcos, para poder ele ter o atendimento e ser recuperado daquilo que ele está tratando. Bacana. A gente sabe que não basta ter só estrutura, né? Tem que ter os processos bem desenhados. E a gente tem visto também avanços em processos internos, né, de segurança do paciente, mudança de paciente de um setor para outro, a transição, a equipe de hospitalistas cuidando dos pacientes junto com os cirurgiões. E a gente tem também a nossa unidade diagnóstica, que é anexo, popularmente conhecido como o laboratório da Unimed, né? Ou unidade de diagnóstico, que é um ponto crucial aí para a gente de melhoria por conta da demanda que é muito grande, né? E as queixas, né, pertinentes de demora para fazer exames ainda. O que a gente já está tramando para resolver isso daí? Então, a UD, irmão gêmeo, digamos, do hospital, é o irmão siamês que está ali colado ao hospital. A gente tem a tomografia, tem exames de raio-x, ultrassom, que são realizados na UD. Além dos exames de laboratório, exames rotineiros, né? Também nos ajuda no serviço de urgência. Então, já foram implantadas melhorias com relação ao atendimento, à questão da senha, que havia uma demora, já houve um aprimoramento do software. E eu acredito que o hospital, a unidade diagnóstica, ela vai avançar também em conjunto com o hospital. O hospital avança, a unidade avança. Então, já teve uma abertura de uma terceira sala de colonoscopia, de endoscopia. E, enfim, eu acho que temos tudo para que esse casamento se reforce e continue trazendo a qualidade que é o que a gente busca, de atendimento e o resultado eficaz que nós buscamos todos os dias. Bom, e esse é o Pode Mais, o podcast da Unimed. Isso. Unimed Sergipe. Marco, eu percebo que a gente anda no hospital praticamente todo dia e eu percebo que a urgência está um pouco mais cheia ultimamente, né? Uma demanda maior por alguns casos específicos. Assim, o que é que está acontecendo assim na saúde aí? É notícia nacional e aqui foi motivo até de uma reportagem de uma ação do CRM em busca de vagas nos hospitais públicos, né? A questão de crianças com bronquiolite, que tem sido um índice muito grande de atendimento. Inclusive, no mês passado, nós batemos um recorde no Hospital Unimed de 8.000 atendimentos, que é um número quase que o dobro do que eu deixei quando eu saí em 2021. Então, assim, essa bronquiolite que está afetando mais crianças um pouco mais jovenzinhas, as crianças assim de 2 anos, 1 ano, em todos os hospitais esse quadro tem sido bastante aumentado e internamento, o que gera algumas vezes reclamações, que é natural. Hoje nós trabalhamos com cerca de 2 ou 3 pediatras, dependendo do horário, atendendo, e as pediatras e pediatras também, eles ficam sobrecarregados realmente, e não dá para atender todos ao mesmo tempo. É feita uma classificação de risco, que é uma coisa que se pratica nas urgências, nós fazemos essa classificação de risco. As pessoas antigamente falavam em triagem, isso aí foi modificado para classificação de risco, que vem a ser o quê? Que é importante a gente explicar. Os casos mais graves têm prioridade. Então, se tem uma pessoa que é idosa, que tem prioridade, mas que está com um braço doendo, não pode ser prioridade de uma pessoa de meia idade, com 55 anos, com uma dor no peito. Esse pode ser um infarto e precisa de atendimento, e isso é identificado na entrada do hospital. E feito a triagem, feito o acolhimento, a classificação de risco, né? Como eu falei, a triagem não se usa mais essa palavra, mas é dessa maneira que acontece e gera, às vezes, um mal-estar, que é normal. Isso em todos os hospitais que eu trabalhei tem. Muitas das vezes nós vamos lá, conversamos com as pessoas, elas entendem na maioria das vezes. Tem aquelas que não entendem, que hoje com as redes sociais, é muito fácil você colocar na rede social que está no hospital, inclusive filmar, coisa que não é permitida, né? Filmar sem uma autorização, porque tem outras pessoas que podem não querer ser filmadas.
Então, assim, eu acredito que o hospital, nós estamos trabalhando nisso, Augusto. Estamos modificando algumas estratégias para poder atender toda essa demanda e torcendo para que essa sazonalidade termine, para que nós possamos voltar ao nosso normal, movimento normal. É interessante falar sobre essa classificação de risco, porque a ser atendido na urgência não é por ordem de chegada, né? Eu quero chegar e... Perfeito. eu sou o terceiro ou quarto, depende. Você pode ter 10 pessoas na sua frente e você ser o primeiro, dependendo da gravidade do seu sintoma. Exatamente. Isso é uma coisa que, para a saúde, é importante, porque o tempo faz diferença no atendimento, né, desses casos. Muito, muito interessante isso daí. Mas a gente também vê que o hospital tem uma demanda grande e temos especialistas na porta e especialistas de sobreaviso, né? Então, hoje o usuário, quando ele vai para o Hospital da Unimed, ele é atendido em sua plenitude. Quais são os médicos quais os médicos especialidades que estão de plantão mesmo 24 horas lá? São várias especialidades, né? Eu destacaria aqui a neurocirurgia, né? Até homenagem ao presidente, que é neurocirurgião. Nós temos neurologia, temos até psiquiatria, né? De sobreaviso. Cirurgia torácica, cirurgia vascular. A cirurgia geral hoje trabalha com sobreaviso, porque o plantonista ele não opera, quem opera é a equipe de sobreaviso. Eu acho que isso é um avanço, porque nós antigamente deixávamos o cirurgião da porta operar, às vezes acontecia chegar algum paciente, esperar um pouquinho mais, isso acabou, né? Então eu acho que isso é mais uma melhoria que a gente já encontrou no hospital e que a gente vai manter e ampliar, né, a qualidade desse serviço. Nós temos sobreaviso de várias outras especialidades, me perdoe se eu tivesse... Urologia também, né? Urologia. É uma queixa que chega muito paciente com né? Urologia. Então, acho que o hospital, ele, assim como os grandes hospitais, ele tem um sobreaviso equilibrado e presente. Bucomaxilo, que não é uma especialidade médica, mas é uma especialidade da área de saúde, dos nossos colegas odontologistas. Então, nós temos também a equipe de bucomaxilo, que são para os traumas faciais, e até para uma dor de dente mais violenta, que tem um abscesso, o bucomaxilo pode ir lá e pode resolver no hospital. Isso dá uma tranquilidade ao nosso usuário. Para quem é cirurgião, né, o centro cirúrgico para nós é o dia a dia, né? Isso. E a gente tem um centro cirúrgico muito, muito arrumado. E fale um pouquinho sobre o número de cirurgias que a gente vai lá. É um centro cirúrgico que vai ser ampliado com mais uma sala, né? Passaremos a ter 7 salas cirúrgicas e salas que vão permitir, entre outras coisas, alguns tratamentos que não são feitos no hospital, a aplicação de quimioterápico, né, em doenças oculares. E, enfim, o centro cirúrgico é muito elogiado pelos colegas que atuam lá, cooperados ou não cooperados. Disputado, né? Muito disputado. Bastante. Temos hoje em torno, a média de 500 a 600 cirurgias por mês. Por dia, geralmente 30 a 35 cirurgias. Então, é um hospital que tem uma forte tendência a ser cirúrgico, né? E o que é importante, nós sabemos que a cirurgia, ela sendo em nosso ambiente, num ambiente mais controlado, nós conseguimos economizar em termos de custo bastante para a nossa operadora, e isso reverte para o próprio usuário, porque esse dinheiro que seria gasto em outros hospitais pode ser revertido para dentro da nossa operadora e em melhorias. Então é muito importante esse centro cirúrgico esteja nesse patamar, inclusive com elogios, né, de colegas, né? Recentemente um colega aqui, inclusive, já fez um depoimento aqui, vai ser mostrado aí nas redes sociais da Unimed, Dr. Roberto Gugel, que elogiou espontaneamente, me encontrou e disse que fez uma cirurgia, o tratamento, todo o hospital, o tratamento do paciente na UTI, o tratamento do paciente no internamento, tudo isso trouxe uma grande satisfação. E aí você percebe quando o indivíduo elogia que é uma coisa espontânea. Recentemente, o pai de uma colega nossa que adentrou o hospital pela urgência, foi para UTI e ela elogiou e agradeceu, disse que foi nota 10. Isso é muito bom a gente ouvir. Isso é muito bom a gente receber essa informação, esse feedback. Sabemos que tem problemas, temos alguns gargalos que vão sendo desenrolados, vão sendo resolvidos,
a partir do momento que a gente vai tomando conhecimento. É importante, né? Então, a gestão é aberta, nós lá estamos com a porta aberta sempre para receber o usuário, receber o colega que não é cooperado. O tratamento é igual para todos. Então, nós fazemos uma gestão aberta, participativa e que é importante. Você falando agora em colega, em cirurgião, dando depoimentos, né? Queria aqui deixar o meu depoimento também, que eu sempre que preciso vou ao hospital da Unimed para tudo que eu precisei. E meu filho, né, que teve apendicite, lembrando agora disso, que você operou Sim. lá no hospital, que saiu muito bem, graças a Deus. E a gente não tem do que reclamar, né? Independente de ter sido filho de um colega médico, mas o tratamento que a gente vê lá é padrão para todo usuário. Então, Marco, a gente sabe também que o uso indiscriminado de antibióticos pode ser ruim para a saúde, né? Resistência bacteriana, perda de eficácia mesmo de alguns antibióticos e, recentemente, nós fomos agraciados em ser o primeiro hospital particular em implementar o stewardship de antimicrobiano, né? O que vem a ser isso daí? Então, há muitos anos o uso do antibiótico era uma coisa que o indivíduo ia na farmácia e comprava. Foi se colocando algumas barreiras, como a necessidade de uma receita em 2 vias, a identificação para comprar o antibiótico, você tem essa identificação na receita, que é justamente isso, para evitar que o uso indiscriminado e equivocado de alguns antimicrobianos traga a seleção das cepas de bactéria, ou seja, é como se você indicasse isso para que as pessoas que estejam nos ouvindo no nosso podcast compreendam. Usar um antibiótico para uma dor de garganta, que é um antibiótico que não atua nesse tipo de infecção e acontece um reforço de cepa, digamos assim. As bactérias passam a ser mais resistentes por conta de uma indicação errada e você, quando tiver outra infecção de garganta, você não respondeu o antibiótico mais comum e acabar até tendo que internar. Eu já vi alguns casos como esse na minha vida de médico. Então, o stewardship é uma gestão antimicrobial, a gente pode falar assim, em que toda a equipe participa, né? Não só a CCH, os colegas médicos, cirurgiões, a equipe de enfermagem, para que possa o paciente ter a seleção adequada de antimicrobiano, antiviral, antifúngico, ou antiparasitário que esteja indicado para aquela doença, e com isso a gente otimiza o uso do antibiótico, evita as prescrições equivocadas e traz benefícios aos pacientes com relação a esse tipo de tratamento dentro do hospital. Então é muito importante que essa ferramenta está implementada em nosso hospital, que eu acredito que seja o pioneiro, né, dos hospitais privados aqui, e eu acredito que traz benefícios para o usuário e segurança para aquele paciente que está internado no Hospital Unimed. Joia. Isso aí também contribui para as baixas taxas de infecção hospitalar que nós também temos. Sem falar no custo, né? Porque é uma medicação cara, antibióticos que são caros, e que você faz essa otimização, você não... Porque muitas vezes não adianta usar o melhor, você tem que usar o certo. Essa é a questão. E isso é que o stewardship atua nessa escolha, nessa definição e nesse acompanhamento do uso do antibiótico correto e fazendo com que o paciente tenha o seu melhor tratamento. A gente falou um pouquinho atrás sobre a nossa hemodinâmica, né, que é uma novidade para esse ano. Nós já estamos em fase de aquisição do equipamento, né? Não vai ser um equipamento só, serão 2 equipamentos. Um equipamento no centro cirúrgico para procedimentos menores e nosso equipamento maior para fazer os procedimentos maiores. Cardiologia, neurologia, cirurgia vascular e outros procedimentos. O hospital vai ganhar também uma unidade coronariana, né? Fala um pouquinho sobre isso. Unidade vascular, né? Isso. Que é necessário para que os pacientes que, por exemplo, tenham um angina, um infarto, cheguem no hospital, sejam tratados e vão ser acompanhados nessa unidade vascular, que é da especialidade, ou outras doenças vasculares também. Nós temos as tromboses de artéria, que podem ser tratadas com a hemodinâmica, né? Temos os AVCs, que está dentro da área do presidente, que pode-se fazer o uso da enzima, né? A trombólise. A trombólise, né? Para poder reverter casos com mais segurança, né? Com mais segurança, reverter casos de AVC com mais segurança.
Então, assim, é uma melhoria, é uma elevação de 3 patamares, né, no hospital. Então, a chegada da hemodinâmica que foi adiada por conta um pouco da pandemia, nós já estávamos com uma unidade comprada, com a área já pronta, mas houve um passo para trás por conta da pandemia e por conta de outros fatores, e agora vai se tornar uma realidade e nós esperamos que até o fim do ano nós estejamos com mais um serviço para o usuário Unimed. Outro ponto, Marco, que eu gostaria de destacar é o empenho da nossa equipe, né? A nossa equipe multidisciplinar, né? Enfermagem, fisioterapia, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionistas, então assistente social, pessoal da recepção. Então esse acolhimento lá no hospital da Unimed, ele é um acolhimento diferente. Eu sinto isso lá quando a gente vê pacientes entrando e aquela humanização. Né? Que história é essa de sangue verde, pessoal? Então, o time de colaboradores é muito aguerrido. A gente percebe isso logo que você entra no hospital. A recepção, a maneira como são recebidos os pacientes, toda a atuação dos enfermeiros, das enfermeiras, dos técnicos, técnicas, enfim, todos, né, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, as equipes são todas muito fortes, muito unidas, e nós percebemos isso no dia a dia, essa comunicação, que sempre eu converso com os colegas e peço que ampliem essa comunicação, que é um dos digamos assim, uns problemas do mundo, é a comunicação entre colegas que trabalham no mesmo hospital, e lá a gente percebe esse amor à instituição e esse sangue verde que realmente traduz toda a empatia que nós procuramos ter com nossos usuários, com nossos clientes, com os acompanhantes, com os familiares, né? Nós temos assim carinho com todos, porque quando uma pessoa adoece, não adoece só ela, a família adoece junto, a família se preocupa, uma mãe que tem um filho. Então, muitas vezes eu converso e até atualmente tem uma pessoa que está internada lá, que eu conheço de quando eu era bem jovenzinho, eu e ela também, a mãe está internada lá. Então, a gente acolhe, abraça, conversa, escuta. Isso é importante, isso funciona como um tratamento coadjuvante, né? E eu acredito que esse sangue verde já está em plena ação dentro do Hospital Unimed. Acho que o bate-papo foi muito bom, né? Uma pena que já está acabando. Sim. Marco, mas tenho muito prazer de estar trabalhando com você nesse momento agora de reestruturação, digamos assim, da nossa Unimed, tá? Eu acho que passamos por uma última gestão muito conturbada por conta da pandemia, com muitos problemas, mas que venceu. No final a gente conseguiu vencer isso daí. A Unimed está num novo momento aí de reestruturação de serviços, de renegociação de contratos, de ampliação de serviços, porque a gente está recebendo mais usuários. A Unimed é o plano de saúde que mais cresce hoje em Sergipe. E eu queria que você desse as últimas considerações aí para nossos ouvintes, nossos clientes, quem nos assiste, a mensagem final aí que você queria passar para nós. Primeiro agradecer, né, dizer que com muita honra, né, a gente veio participar aqui do podcast, do PodMinds, e desejar a Augusto uma gestão de sucesso. São 60 dias e que parecem 3 anos, 4 anos, porque está acelerado. Nosso presidente e toda a equipe da Direx, a diretoria executiva, dizer uma palavra aos cooperados que confiem na turma que está na direção, confiem em Augusto. Ele tem estudado diuturnamente todas as questões, e que essa esperança fique no coração dos cooperados. Vamos aguardar as novidades que estão chegando, e eu tenho certeza que a Unimed, que é o nosso plano de saúde da cidade, né, de Aracaju, que é o único, inclusive, Augusto, é o único Unimed que é o nome do estado, né? A Unimed é Fortaleza, Unimed Caruaru, Unimed Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é estado e cidade, né? Mas a Unimed Sergipe, como está, é a única, porque nosso estado é pequeno. E a vantagem, uma das grandes vantagens da Unimed é que é um plano que você discute com os donos, as necessidades do usuário, quando precisa, e é uma cooperativa médica que está aberta. O cooperado tem acesso integral à estrutura da Unimed. O cooperado pode ir a qualquer momento procurar Augusto César, ele vai receber, o presidente vai receber.
Então, é com muita satisfação que eu venho aqui. E vamos, quem sabe, vai ter o número 2, né? Que a gente traz mais novidades, a gente traz mais alguns dados, que o importante é isso. A comunicação, a informação para quem hoje assiste essa nova mídia, né? Essa forma de mostrar o trabalho que tem sido feito na nossa Unimed. Bacana. Você falou em esperança, né? Eu lembrei que esperança é verde, o sangue é verde e a Unimed também é verde. Né? Então, queria agradecer mais uma vez a inauguração do nosso Pode Mais, né? Com o nosso Marcos Sarmento, nosso diretor técnico, membro do Conselho Administrativo também da Unimed, nessa gestão atual dos próximos 4 anos. E muito obrigado aí por vocês e até a próxima. Obrigado.